Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida da Igreja Evangélica Semeando Família. Eu sou o apóstolo Cristiano Lopes, bom podermos conversar nessa manhã acerca da palavra. Ao meu lado, finalmente, Diácono Lucas, graça e paz. Graça e paz, apóstolo, graça e paz você aí de casa. Não esquece de correr lá no nosso canal no YouTube, se inscreve, assina o sininho lá para você todo dia ser notificado aqui das mensagens que a gente tem trago para edificar a tua vida. Amém. Lucas, a gente não, né? Eu me policio muito porque onde eu vou tem gente que me conhece, então eu evito falar sozinho. Evito. Mas a gente vê muitas pessoas que falam sozinhas, né? E o pior é aquelas que falam sozinhas e respondem as suas perguntas. Já não é mais um monólogo, é um diálogo. Dele né? mesmo, sozinho. E existe isso. Existem as pessoas que ouvem vozes, né? Quantas vezes eu mesmo dirigindo o carro, momentos de angústia, como se eu ouvisse uma voz, pega o carro, senta no poste, entra na frente do caminhão. Tem pessoas que ouvem todo tipo de vozes em situações de vida, né? João 10:27 diz assim: as minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço, elas me seguem. Então existe também a voz de Deus, como existe a voz de Satanás. Quantas pessoas dizem, né? E a gente ouve com frequência, Deus falou comigo. E dependendo do que Deus falou, não foi muito Deus, cara. Ou foi a voz dela mesma, ou foi até o capeta, mas Deus não foi. Por algumas questões de vida, Deus não foi. A bem da verdade, nós sempre temos uma voz, já ouvimos falar da voz da consciência, né? Existe a voz da consciência que nos faz perceber quando estamos fazendo alguma coisa que não é agradável, quando estamos pensando em algo que é errado. Mas o pior de tudo é que também existe uma voz da conveniência. Pessoas que escutam só aquilo que lhes convém e agem segundo aquilo que são as suas conveniências. Quando o Jesus ele constrói que as ovelhas dele ouvem a voz dele e o seguem, é porque essas vozes interiores, elas são uma realidade dentro de nós. Deus fala conosco de diversas formas, inclusive no nosso coração, através da palavra, através de um louvor, usando uma mula, mas Deus fala com a gente. Mas existe essa conveniência dentro de cada um, onde nós também dizemos que Deus está falando conosco naquilo que nos convém. E normalmente essas coisas não são de Deus. Por que nós estamos conversando isso agora nessa manhã? É porque o conveniente está desconectado daquilo que é a realidade. A pessoa que é conveniente, ela não é ligada à realidade. Existe algo que é dela só, singular, não é plural, só cabe para ela. Então todo mundo está errado porque é conveniente para aquela pessoa que todos sejam errados. É conveniente que as coisas sejam voltadas para ela. Então essa pessoa não tem essa realidade dentro de si. Vive em questões emocionais, espirituais, de família, naquilo que lhe convém. O marido está errado, o filho está errado, porque convém que todos sejam errados, só aquela pessoa que está certa. Nesse quesito, muitos de nós estamos longe de uma verdade e vivemos fantasias. Na igreja, a gente lida com pastores que são assim, com liderança que é assim. O tempo inteiro, pessoas que vivem suas fantasias, suas mentiras, ouvindo a voz da sua conveniência. Isso é muito sério e grave, filho. É interessante que alguns versículos antes desse texto que o senhor leu, no versículo 25, fala assim: Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim. E aqui ele está falando aqui, o que eu faço tem mais relevância do que aquilo que eu estou falando, porque tudo aquilo que eu faço é só prestar atenção. Né? Testifica aquilo que quem está fazendo através de mim, não é o poder dele, né? Ele deixa bem claro aqui, em nome do meu Pai, né? As obras que eu faço em nome do meu Pai, elas vão testificar aquilo que eu estou falando aqui. E a maioria das pessoas que tentam se utilizar, né, do nome de Deus para o benefício próprio, geralmente não tem obras que testificam aquilo que elas estão falando. Forte, né? Geralmente, e aí não é regra, né? Nós estamos exemplificando nesse contexto aqui que estamos falando. Na maioria das vezes, as pessoas que tentam se utilizar, não, Deus falou comigo que é para fazer isso, mas nem essa pessoa, para você fazer tal coisa. Não, que Deus falou comigo que é pra você fazer tal coisa. Nunca é pra ela fazer, né? Não, Deus falou comigo pra eu tomar vergonha na minha cara. Isso acontece o tempo inteiro. Comigo o tempo Deus todo. Falou comigo que é pra eu, me consertar com a minha esposa, pra eu deixar de ser um cavalo dentro de casa. Não, Deus falou comigo que é pra minha esposa ser uma melhor esposa comigo. A conveniência. E geralmente, né, a gente escuta essas frases, a gente vê essas situações. E em algum momento também a gente já deve ter passado por isso, já deve ter feito isso também.
E Jesus, o próprio Jesus, fala ao contrário disso, né? Ele fala, olha só, vê aqui o que eu faço, e aquilo que eu tô falando aqui, as minhas obras estão testificando o que eu tô falando, né? Então, a gente vem falando, o senhor já falou bastante, algumas ministrações aqui também, que mais importante daquilo que são as falas ou as ações, né? É a intenção daquilo que a gente está fazendo. Forte. Né? Porque o senhor deu um exemplo aqui em alguns programas anteriores, falando, olha, dar o dízimo é errado? Não. Mas se você está fazendo isso com uma barganha, não vou dar o dízimo aqui para Deus me abençoar ali, pô, tá sendo errado, então a sua intenção tá errada, né? A gente abençoar uma pessoa que está passando por necessidade é bênção, mas se eu estiver fazendo isso com a intenção errada de me promover através daquela ação, deixou de ser errado, é um pecado. Então, mais importante do que a gente falar é a intenção daquilo que a gente está fazendo, né? Porque senão, se você tiver com a intenção de manipular as pessoas ao teu favor, né, para que te traga um benefício, o próprio Satanás tentou utilizar a Bíblia para convencer Jesus de algumas situações, né? E às vezes as pessoas também estão usando Satanás também, né? Tentando se utilizar de alguns versículos bíblicos e até do nome de Deus em vão para o benefício próprio. E aí é só olhar para as obras e os frutos dessa pessoa que a gente consegue entender quem está falando ali através dele. Forte. E o que a voz de Jesus, então, quando ele diz as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, o que a voz de Jesus ela nos traz, né? A primeira coisa na minha caminhada cristã, a voz de Cristo, ela me confrontou, cara. Ela me tirou da zona de conforto, me tirou da minha conveniência, mexeu com a minha estrutura. A voz de Jesus não veio para ficar na mesma proporção, satisfazendo as minhas vontades. A voz de Jesus não veio nas minhas conveniências para dizer que me ama, do jeitinho que eu estou fazendo as coisas. Não, veio confrontando. É verdade. Para que eu tivesse um posicionamento, para que eu saísse da minha conveniência. Tem pessoas que deixaram de ouvir a Deus, entende? Para ouvir a voz a fábulas. Paulo fala isso para Timóteo. Timóteo, nos últimos dias virão pessoas que darão ouvidos a fábulas do que aquilo que é verdade. Paulo fala de um Deus que é do ventre, é o Deus da conveniência, onde as pessoas constroem dentro de si questões espirituais e emocionais que nada tem a ver com Deus e tributam isso a Deus. A maior e a verdade dessa dificuldade toda é aquilo que você colocou. As pessoas às vezes estão usando até Satanás, sem perceber. E o diabo está assim, para de me usar, deixa fora disso, faz você sozinho, não me leva nessa furada, vai você, já tem os meus problemas. E a pessoa não consegue perceber que está deixando de ouvir a voz de Deus. Como é que a gente ouve a voz de Deus? Através da palavra. E a palavra me confronta o tempo inteiro. A palavra de Deus, ela me tira, me convence do meu pecado, que eu preciso ser diferente com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, com a minha irmã, com o meu filho. Me tira da conveniência. Está todo mundo errado. A palavra do Senhor me faz perceber que eu tenho que abrir mão da minha razão, como Cristo abriu mão da razão dele. Não é naquilo que me convém. Lá no Sermão da Montanha, né, em Mateus, que acho que é o capítulo 5, Jesus fala exatamente sobre isso, né, de abrir mão dessa razão. O evangelho é isso. Paulo, ele fala, acho que foi em carta para Filipenses, que olha só, se você quer viver realmente Cristo, não é um local de confronto. Não é um local onde você vai ficar se embalando na rede, em berço esplêndido, com gente te abanando, não. Né? É um local de confronto, é um local que você precisa se posicionar para viver aquilo. Porque senão, se você quiser só as bênçãos, você vai sair rapidinho. E no Sermão da Montanha, Jesus fala, né? Quando você vier ofertar ou dizimar aqui na casa de Cristo, se tiver um irmão que tenha algo para falar de você, olha o que ele fala. Não é que você tenha feito algo de errado, né? Se alguém tem algo para falar de você, vai lá e se resolve. Depois você vem aqui e dá oferta, né? E a gente esquece dessas partes do evangelho e começa a construir, né? O evangelho segundo eu mesmo, né? É o evangelho segundo o cristiano, o evangelho, né? A gente cria livros na Bíblia, né? Para embasar aquilo que são os nossos pensamentos, para poder a gente, né, se sair bem naquela situação. E a gente vê que nunca dá certo, né? O evangelho verdadeiro é aquele que nos confronta, sim, que vai nos trazer um nível de amadurecimento, mas vai sim nos confortar em algumas situações, com certeza, mas é muito mais o confronto para mudança do que só passar a mãozinha na cabeça e dizer que tá tudo bem. Né? Aleluia. Você que está ouvindo, assistindo o programa, obrigado pelo carinho. Existe uma frase grega que a gente usa muito na nossa igreja, né?
toma vergonha naquilo que você precisa se posicionar para sair da sua conveniência, ouvir a voz da sua consciência, onde o Espírito Santo quer ministrar sobre a tua vida. Deus abençoe. Deus abençoe. Até o próximo programa.